E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor André Garcia, seu professor de matemática. Questão de número 8 aí da nossa lista de geometria analítica, questãozinha da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. O último vestibular deles, né? 2023, a gente tá no ano de 2023, então foi o último. Questãozinha super atual, novinha, fresquinha. Vamos ver o que o enunciado fala. Sabendo que no plano cartesiano os pontos A, B, C, D representam os vértices de um quadrado, assinale o que for correto. Bom, eu posso até fazer um desenho aqui do meu plano, né? Então eu tenho a coordenada x, quer dizer, eixo y, e tenho o eixo x. Maravilha? Então, ó, eixo x, eixo y. Posso colocar os pontos. Então, meu ponto A está no menos 3 para o x, então menos 1, menos 2, menos 3, e no 3 para o y. Então, vai estar aqui, ó, ponto A. Ponto B está no menos 5, menos 1. Menos 5, menos 1. Então, menos 5, menos 1 está aqui, ó. Ponto B. Aí, ponto C, menos 1 para o x e menos 3 para o y. Então, o ponto C está por aqui, ó. E o ponto D, 1 para o x e 1 para o y. Então, tá aqui. Bom, não ficou tão bom, mas dá para a gente pelo menos ter uma visão aqui do meu quadrado. Então, tem os pontos A, B, C e D, e eu tenho meu quadradinho. Vamos ver o que ele está falando. Você tem que ver quais são verdadeiras aqui. Primeiro, 1. A reta de equação x mais 3y igual a 2 passa pelos pontos B e D? Bom, ele te deu a reta. Como que eu faço para saber se essa reta passa pelo ponto B e pelo ponto D? É só você substituir as coordenadas do ponto B na equação e do D também. Bom, se a gente substituir um ponto aqui na equação e der errado, essa sentença já está errada. Por quê? Está falando que passa pelo ponto B e pelo ponto D, então passa pelos dois. Se não passar em um ponto, ela já é falsa. Beleza, então copia a tua reta aqui, ó, x mais 3y igual a 2. Pega um ponto que você queira, o B ou o D. Vou escolher o D porque o D, ele é a coordenada 1, 1, é bem facinho, né? Então vamos substituir as coordenadas do ponto D, ó. No lugar do x, eu vou pôr 1, e no lugar do y, eu vou pôr 1. Então, 1 mais 3 vezes 1, tá falando que dá 2. 1 mais 3 vezes 1, ó. 1 mais 3 dá 4. 4 é igual a 2? Não, né? Então, isso daqui já tá errado, ó. 4 não é igual a 2. Aqui deu 4 e aqui é 2. Isso daqui é uma sentença falsa. Então, a número 1 foi pro brejo. Tá errado. Próximo. 2. Pro aí, se tivesse dado certo. Se tivesse dado certo, você testava com o ponto D. Se o ponto D tivesse dado certo, aí seria verdade, tá bom? Então, número 2. A reta de equação y igual a 3x mais 2 é perpendicular à reta que passa pelos pontos B e D. Olha, essa reta aqui que ele te deu na forma reduzida já, né? Na forma reduzida é legal porque você consegue analisar de cara o coeficiente angular, que é o número que está do lado do x, 3. Então, esse cara aqui é o seu coeficiente angular. E você sabe que para duas retas serem perpendiculares, quando eu multiplicar o coeficiente delas, tem que dar menos 1. Então, o coeficiente da reta R, vezes o coeficiente da reta S, tem que dar menos 1, beleza? Então, vamos ver isso daqui, ó. Chamando essa reta aqui de R, o coeficiente de R é 3. Preciso descobrir o coeficiente da outra reta, que eu vou chamar de S. A outra reta é a reta que passa pelos pontos B e D. Bom, eu preciso achar a equação da reta para achar o coeficiente? Não, né? Eu posso calcular o coeficiente da reta S, ó, que passa por B e D, apenas calculando ΔY sobre ΔX. E eu acho o meu coeficiente. Então, o meu coeficiente vai ser o Y de um ponto, pode ser do D menos Y do B. Então, vamos fazer isso. Y do D menos Y do B, dividido pelo X do D menos o X do B. Muita atenção aqui, ó. Se eu escolhi o D primeiro no Y, eu tenho que escolher o D primeiro no X também, tá? Tomem cuidado com isso. E aí, só substituir. Substituindo, Y do D é 1,
menos o y do b, menos 5, sobre x do d, 1, menos o x do b, menos 1. Sinais iguais dá positivo, então vai ficar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Costuma dar 3, né? Se a nossa conta estiver certa. Ou seja, logo... Fiz alguma coisa errada, né? Fiz, ó. Aqui tá errado. Eu substituí o ponto y no lugar do x. Então vamos voltar aqui que deu um erro. Coordenada y do ponto D é 1. Menos a coordenada y do ponto B, menos 1. Você já deveria ter percebido o meu erro, né? Coordenada x do ponto D é 1. Menos a coordenada x do ponto B é menos 1. Menos 5, desculpa. Ah, agora sim. Então, o teu M vai ser, ó, sinais iguais positivo. 1 mais 1, 2. 1 mais 5, 6. Posso simplificar minha fração? Posso, né? Divide por 2 em cima e embaixo. Então, o teu M vai ser 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, já descobri. 1/3 substituo aqui. 3 vezes 1/3 dá quanto? 3 vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3, 1. Deu menos 1? Não. Então, elas não são perpendiculares. Beleza? Então, isso daqui também está errado. A 2 vai embora. Número 4. O ponto E é o ponto de intersecção entre as diagonais do quadrado. Cara, você pode calcular a reta que passa pelo ponto B e D, achar a equação da reta, e achar a equação da reta que passa pelo ponto AC, montar o sistema e achar o ponto em comum. Mas tem um jeito mais fácil de você descobrir. Qual é esse? Quando eu tenho um quadrado, as diagonais se cruzam no ponto médio do quadrado, né? Eu falo que esse pontinho aqui, como é ponto médio, ele vai ser o ponto médio do segmento BD e vai ser o ponto médio do segmento AD. Beleza? Então, vamos calcular o ponto médio do segmento AC e vamos ver o que dá, ó. Ponto médio do segmento AC. Se for igual ao ponto E, tá certo. Se não, tá errado. Como que eu faço para calcular ponto médio de um segmento? Eu faço o x de um ponto, nesse caso pode ser o x do A, mais o x do C, divido por 2, né? Ponto médio. Vírgula, y do A mais o y do C e divido por 2. Vamos ver quanto que dá esse trem. Então vai ficar x de A é menos 3, mais o x do C, que é menos 1. Isso daqui dividido por 2, vírgula, o y do A, que é 3, mais o y do C, que é menos 3, dividido por 2. Isso daqui, ó, vai ficar menos 3 sinais diferentes, negativo. Menos 3, menos 1, menos 4. Então fica menos 4 dividido por 2. Sinais diferentes, negativo. 3 menos 3 dá 0. Então fica 0 dividido por 2. Ou seja, menos 4 dividido por 2, menos 2. 0 dividido por 2, 0. Ó, as coordenadas que você achou é igualzinha do ponto E. Tá? Então, o teu ponto E, ele é o ponto de intersecção das diagonais. Já deu certo, né? Você pode ver, calcula o ponto médio do BD, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, essa daqui tá certa, ó. Alternativa 4 está correta. Bora para a 8. O que a 8 está falando, né? A reta de equação 3x mais y, 3x mais y mais 6 igual a 0, passa pelos pontos A e C. Mais uma vez, é só substituir. Escolhe um ponto e substitui. Vamos escolher o ponto A? Ponto A, as coordenadas do ponto A, ó, é menos 3 e 3. Vamos substituir. Coordenada x, menos 3. Então, vai ficar 3 vezes menos 3, mais coordenada y, 3, mais 6. Vamos ver se isso dá 0. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 mais 3 dá menos 6.
Menos 6 mais 6, isso daqui dá 0, né? Então, isso daqui está correto. Vamos ver o ponto A deu certo. Vamos ver o ponto C agora. Vamos substituir no ponto C. Então, 3x mais y mais 6 para o ponto C. Então, aqui eu tinha substituído o ponto A. Vamos substituir o C. Coordenada do ponto C é menos 1 e menos 3. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 mais menos 3 mais 6 igual a 0. Vamos ver se isso dá certo. 3 vezes menos 1, sinais iguais, dá menos 3. Mais e menos, ó, sinal diferente, vai dar menos. Então, menos 3 mais 6 igual a 0. Menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, isso daqui é verdade. Ou seja, o 8 também está correto. Vamos para a última agora. Ultiminha, o 16. O que fala o 16? A medida do lado do quadrado é maior que 4. Bom, para eu descobrir o lado do quadrado, é só eu calcular a distância do segmento. E aí eu posso escolher 2 pontos, 2 vértices e calcular a distância. Como que eu calculo distância de segmento? Então, ó, vamos escolher 2 pontos primeiro. Vamos escolher o ponto A e o D. Distância do ponto A até o ponto D vai ser raiz quadrada do x do A menos o x do D ao quadrado mais y de A menos o y de D ao quadrado. Então, só substituir na fórmula aí, ó. Vamos ver. X do A é menos 3. Então, vai ficar menos 3 menos o x do D é 1 ao quadrado, mais y do A é menos 3, menos o y de D é 1. Isso daqui é ao quadrado. Não esquece que tem uma raiz aqui, né? Então, vamos calcular a distância do A até o D, vai ser menos 3 menos 1, menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 1 dá 2, então 2 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16. Dá um zoom aqui, ó. Aqui dá 16. 16 mais 2 ao quadrado, 4. Isso daqui vai dar raiz de 20. Raiz de 20. O que ele falou? O lado do quadrado é maior que 4? Bom, é, né? Por quê? Raiz de 20 não é exata. Mas a raiz de 20 é maior que a raiz de 16. Porque 20 é maior que 16. E a raiz de 16 é 4. Raiz de 20 é menor que raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, raiz de 20 é um número entre 4 e 5. Portanto, ela é maior que 4. Ou seja, o 16 também está correto. Então, a soma aí da questão 8 seria 4. Seria 4 mais 8 mais 16. Então, vai dar 28. Então, a soma correta aqui dessa questão é 28. Beleza, pessoal? Questãozinha legal, né? Vai treinar você bastante coisa a praticar. Então, vai lembrar de coeficiente de reta para ser perpendicular. Se um ponto passa por uma reta ou não, é só você substituir ele. Calcular ponto médio de segmento, distância de segmento. Bem legal esse exercício aqui, né, pessoal? Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um like aí no vídeo. Compartilha o teu vídeo pro teu amigo ver. Estudar para a prova. Espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!